Agora vamos deixar um pouquinho, então, o fisiculturismo de lado e falar Claro. das pessoas que praticam o esporte e esta relação que tem com as redes sociais, né? A exibição, ou se a gente não quiser usar esse termo, falar da exposição, da própria exposição nas redes sociais. Algumas vezes isso não leva a uma distorção da realidade, das pessoas olharem o próprio corpo e terem uma distorção, ou porque acham que aquilo é importante demais, ainda que seja importante, ou porque, não, eu não cheguei no ponto que eu estou, é importante de menos, não tô no ponto que eu queria chegar mais do que isso. Tal qual a anorexia e bulimia? Como é que você se isso pode se transformar isso? numa doença? Não. Você não acha? De forma alguma. Sabe por quê? Porque o que é interessante? Transtornos de personalidade no que diz respeito à questão estética e física, como uma pessoa que se transforma bulêmica, ou até mesmo uma pessoa que tem aquele olhar onde ela se enxerga o tempo todo gorda, e na verdade ela já está ficando magra ao ponto de ficar doente, não se assemelha ao esporte do fisiculturismo. Por quê? O fisiculturismo ele tem um padrão, existem regras. Se você for grande demais, dependendo da categoria, você está desqualificado. Se você for desproporcional demais, você está desqualificado. Então, como qualquer esporte subjetivo é aquele que depende de arbitragem. Então, nem todos os esportes nós temos linha de chegada, não é verdade? Por exemplo, nado sincronizado, salto sobre cavalo, salto ornamental, exemplos de esportes que dependem de um julgamento. Você precisa desenvolver um padrão de regras para que aquela pessoa busque esse padrão. Então, o fisiculturista, ele tem categorias, tanto masculino quanto femininos. E na categoria, quando você vai na federação, lá tem a leitura. Por exemplo, categoria wellness, que é uma categoria feminina. As mulheres precisam ter um pouco de gordura corporal, ou seja, elas não podem ser extremamente definidas. Elas têm que ter cintura fina, músculos arredondados, não muito grandes. Não pode ter estriamento muscular, ou seja, não pode ter aquele músculo muito hard. E aí a pessoa vai buscando essa categoria. O fisiculturista, ele quer adequar-se ao padrão da categoria para ser o campeão no seu esporte. Uhum. Mas então, e aí voltando para as pessoas em geral. Porque quando a gente vai para academia, eu também frequento a academia, né? As pessoas têm uma preocupação, muitas delas, o tempo todo de se fotografar e mostrar que está treinando. Isso. Né? Eu acho que a autovalorização da atividade física é sempre importante, porque afinal de contas, em primeiro lugar, a saúde, e depois você tem uma série de outros objetivos. Você pode virar um atleta a partir da atividade física, se tornar um atleta e tudo mais. Agora, a autoexibição muitas vezes não leva a isso, que eu queria saber de você, que frequenta há tanto tempo as academias e conversa com as pessoas com a responsabilidade de ser um orientador, né? Se não, as pessoas, por uma busca de uma questão estética, não podem adoecerem. Né? Pois é, e elas não adoecem? Eu acho essa pergunta muito pertinente, porque eu já toquei muitas vezes nesse assunto nas minhas redes sociais. Eu falo para os meus seguidores: busquem a sua melhor versão. Porque muitas vezes o influenciador fitness, ou aquela pessoa que você segue, ela tem um físico escultural. E você, num olhar errado, começa a desejar o corpo daquela pessoa. Só que às vezes, estruturalmente falando, você não pode ter o corpo daquela pessoa. Claro. Isso vai te gerar uma sensação que é a pior sensação que alguém pode ter: frustração. E hoje a rede social ela é um ambiente muito tóxico nesse aspecto. Sim. Porque na rede social ninguém é triste. Na rede social ninguém está endividado. Na rede social ninguém tomou um chute na bunda. Na rede social ninguém é feio. Eu sou, por exemplo, eu tô descontente com o meu corpo. O que você faz? Você faz um monte... Tem um monte de pessoa, por exemplo, que é descontente com o corpo. Você olha o feed dessa pessoa, é só foto de rosto. Extremamente maquiada ou foto de ambientes. Ela está se escondendo. Por quê? Porque a necessidade das pessoas dentro da rede social é vender uma vida feliz. Só que às vezes você está triste. Você está com problema. Você está insatisfeito com o teu corpo. Você está com a autoestima em baixa. Quando você abre a rede social, você fala: pô, eu sou um merda. Todo mundo é bonito,
Todo mundo tem dinheiro, todo mundo é feliz, todo mundo namora, todo mundo é bem sucedido, só eu sou um ferrado. Só que não, né? É Não mentira. É assim, né? Não é assim, né? Ninguém mostra o carnê do carro que ele está ostentando. Ou ninguém mostra que quando ele termina de tirar a foto com a namoradinha, é cada um para um lado porque eles se odeiam. Ou mesmo a pessoa que ostenta aquele corpo escultural, por exemplo, só tem aquilo como atividade. E você não. Você tem outras prioridades. Então, dentro do que é prioridade para você, dentro do que você pode entregar, aonde você pode chegar? Uma vez eu fiz uma pergunta para um influenciador, para um entrevistador. Ele me perguntou: Renato, há 10 anos eu tento perder essa barriga e não consigo. Aonde eu estou errando? Eu perguntei: hoje, com o seu atual trabalho, você consegue se imaginar buscando uma Ferrari? Ah, Renato, não é fácil, mas eu corro atrás, eu consigo, vai. Falei, tá, você consegue se imaginar com um abdômen definido? Não. Falei, porque não é uma prioridade para você. Então, não é uma prioridade. Uhum. Se isso não é uma prioridade, tá tudo bem. Então, dentro da tua escala de prioridades, construa um ecossistema equilibrado. Pô, Renato, eu trabalho, estudo, tenho pouquíssima hora de tempo. Eu quero ter o corpo de um fisiculturista. Você não tem a vida de um fisiculturista. O fisiculturista não trabalha e estuda. Até porque se ele trabalhar e estudar, e ele completar 12 horas do seu dia fora da academia, ele não consegue performar as 3 horas de treino que ele tem que fazer. 1 hora de cardio, mais 1h30, 2 horas de musculação. Então o que você precisa? Precisa, dentro do que você pode, ser a sua melhor versão.